Koi changare, ei pa. Koi changare, ei pa. Koi changare, koi changare. Koi changare, koi changare. Koi changare, ipa. Koi changare, ipa. Koi changare, Ide were ita ushun. Ide were. Ide were ita ushun. Ide were. Oshakini wa ita ushun. Cheke. Lalita ita ushun. Ide were. Esta mesa ela tem como título Os Fundamentos da Inovação na Educação. E em Educação e professor da USP, Sr. Marcos Ferreira Santos. Para a mediação do nosso debate, vou chamar aqui a psicóloga, mestre em Ciências da Comunicação pela USP e gerente de projetos sociais na Fundação Telefônica Vivo. Quero que vocês recebam Mila Gonçalves. Bom dia a todos. Que emoção, hein? Esse slam. Não vai ser fácil agora voltar para o modo habitual de conversas, mas vai ser muito interessante, porque tenho certeza que estamos todos mais emocionados, né? Eu, particularmente, estou. Eu preparei uma surpresa também, já que hoje a gente está homenageando, né, os professores, e hoje é um dia bastante especial para mim, e vou contar um pouquinho por quê. Há 20 anos... eu começava a licenciatura. Eu sou psicóloga e decidi que atuaria com a área de educação até antes de iniciar a licenciatura e, naturalmente, busquei a licenciatura na faculdade. E, depois de 22 anos, né, exposta ao sistema formal de educação, que era o que, na época, eu acumulava, né, com 22 anos, se eu entrei com 2 anos na escola, eu já tinha 20 anos de escola, de ensino, né, no ensino formal. E eu conheci um educador que mudou muito a forma de eu entender como que a gente poderia aprender de uma forma muito mais significativa. Até então, eu tinha passado por escolas que, sim, tinham processos já inovadores, onde a gente fazia muitas atividades de colaboração. Fiz minha graduação numa universidade tradicional, né, com aulas basicamente expositivas, fazendo também alguns estudos aí de neurociências, estudando o cérebro, né, na área da psicologia. E aí, chegando na licenciatura, de repente, encontro um educador, um dos professores, né, das disciplinas que eu fiz, que a primeira aula que a gente teve, ele convidou que a gente saísse da sala e fôssemos andar ali pelo pátio da Faculdade de Educação, olhando as árvores e conversando e desenhando sobre as árvores. E ao longo do semestre, né, foi um semestre inteiro de aula que a gente teve, ele foi mostrando para a gente como a questão da educação e os desafios que a gente tinha, na verdade, estavam muito para além, muito antes, né? Que a gente devia voltar para os filósofos, que a gente devia voltar para as conversas.
E eu aprendi demais, né? Aprendi demais, eu consegui aprender, ter um panorama da educação bastante consistente ali naqueles 6 meses, muito mais do que eu aprendi em todas as outras disciplinas que eu fiz na licenciatura. E hoje eu tenho o prazer de reencontrá-lo. Ele não lembra de mim, óbvio, praticamente, né? Certamente ele não lembra de mim, mas quando nós fomos organizar esse evento, e eu participo da curadoria, eu fiz questão de convidar o professor Marcos, que está aqui do meu lado. Então, eu quero te dar um abraço. Essa é mais uma prova de como um professor pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Você fez muita diferença na minha vida. Muito obrigada. E você também é um pouco responsável por a gente estar aqui, porque desde então eu nunca mais abandonei essa ideia de que a gente deve ter uma educação diferente, né? Que a gente precisa nesse país acessar outros conteúdos que não só os formais, né? Os conteúdos emocionais de relação. Então é isso. Essa é a minha introdução. E agora vamos para o assunto mesmo, que é o que a gente tem que conversar. Por que a gente escolheu essa mesa, trazer os fundamentos, né? Porque a gente vem já há algum tempo, né? São muitos eventos que a gente participa, nossos e de outras instituições, onde a gente traz a inovação como uma coisa muito moderna, atual, né? Como se fosse, olha, agora ser inovação, a inovação é a modernidade. E, na verdade, não é, né? Quando a gente vai olhar e volta nas bases do que é o mais essencial, a gente está falando de resgatar coisas que acho que a gente nunca deu conta de fazer como humanidade, ou deu conta em algum momento e perdeu isso. Então, a gente preparou essa mesa, né, na jornada do dia, a gente já falou de neurociências, para quem acompanhou desde o início, e agora a gente quer olhar um pouquinho para os fundamentos, mas não falar dos teóricos do século mais recente, né, da metade do século XX, ou mesmo do século XXI, que defendem tantas questões de tecnologia, metodologias ativas. A gente achou que era importante dar um passo bastante ali para trás e falar dos fundamentos mesmo, né? Falar dos teóricos, dos educadores, filósofos, psicólogos, que já passaram aí por esse mundo e que deixaram um legado tão importante para a gente, que às vezes parece que é tudo que a gente está descobrindo a roda e não está, né? Então, eu queria começar a pedir para que vocês escolhessem dos teóricos mais antigos, e aí eu fiz aqui uma lista, né? Frenet, até fiz uma lista em ordem de nascimento. Não fui para os gregos, tá? Comecei no século XVIII com Pestalozzi, depois século XIX, Frenet, Piaget, Vygotsky, que por coincidência nasceram no mesmo ano. Olha que ano, hein, gente? Pessoas brilhantes nasceram em 1896. Maria Montessori, um pouco antes na Itália, Vallon, e aí, século XX, destaquei 2 brasileiros, Anísio Teixeira e Paulo Freire. E eu queria que, nessa primeira fala, vocês pudessem escolher 1 ou 2 deles, cada um de vocês, e contassem para a gente um pouco da história dessa pessoa, né? Por que você destacaria o pensamento desse educador, acho que contextualizando até para a plateia, né, da onde veio essa pessoa, as suas principais ideias e o que vocês trariam como mais importante desses educadores, desses pensadores para o momento atual. Se não der para fazer de 2, pelo menos de 1 numa primeira rodada e depois a gente inicia com as perguntas. Pode ser assim? Então, conversar com meu professor. Vamos lá, Marcos. Sim. Bom dia ou boa tarde a todos e todas. Milena, nossa, que presente. Estes últimos dias têm sido bastante intensos com relação a isso. Mas antes de apresentar minha fala, pensando nessas pessoas em especial, eu faria já uma distinção inicial, né, que é entre a teoria pedagógica, epistemológica, axiológica, ou todos os lógicos que vocês queiram, e as pessoas.
eu sempre apresentei os meus companheiros de viagem. Eu acho o referencial teórico um termo extremamente pomposo e besta no universo acadêmico, né? Eu tenho companheiros de viagem, eles estão comigo desde que eu comecei a aprender a ler, desde o tempo em que eu ainda era aprendiz no chão da fábrica em Santo André, como aprendiz de torneiro mecânico. Foi quando eu descobri o meu primeiro, que foi Sócrates, né? E naquela época, 8, 9 anos é uma idade em que a gente descobre o mundo, não é uma idade em que a gente é imbecilizado pela sociedade. Ao contrário, né? Então, assim, são dois que eu amo de paixão, que são companheiros de viagem há muito tempo. Célestin Freinet, pioneiro na França de educação popular. Ou seja, educação para gente do povo, filhos de trabalhadores, né? Uma coisa extremamente rara, né? Aqui no Brasil, o povo só vai para a escola depois dos anos 40, no processo de democratização, e é óbvio que, né, 80 anos depois, a escola ainda não se adaptou à nova clientela, né? Mas o Freinet tinha algo que me parece extremamente importante do âmbito das práticas libertárias. Ou seja, mesmo dentro da escola, a sala de aula funciona como ponto de encontro. Ali a gente se reúne. O essencial é sempre fora. Daí a origem das aulas passeio. Passeio hoje tem um termo muito contaminado, né? O pessoal leva os alunos para passear no shopping. Meu Deus do céu, no templo do consumo. Eu acho um absurdo, um crime, né? Aula passeio, o que era? Você sair na comunidade, conversar com o padeiro, conversar com o açougueiro, conversar com o sapateiro, ver como é o processo, aprender o ofício com eles e fazer igual. As crianças começam a fazer as coisas, né? Então, tem o tatear experimental de que diz o Freinet, não é um conceito, né, teórico, conceitual, não, é prática. Porque é com essas pessoas que se aprende os ofícios para a vida. Como é que a gente quer uma pessoa autônoma, reflexiva, blá, blá, só no cabeção? Como é que eu posso chamar alguém de autônomo se ele não sabe cozinhar a própria comida, se não sabe fazer a própria roupa, se não sabe consertar os próprios sapatos, se não sabe andar sozinho, se não se aventura na vida, se não bota a mochila nas costas e o pé na estrada para fazer mundo? Que raio de pessoa autônoma é essa que, né, como vários que eu conheço, adolescentes de 30, 40 anos, que queimou a lâmpada, contrata o eletricista para trocar a lâmpada, porque ele não sabe trocar a lâmpada? Gente, que raio! Como é que a gente pode falar de autonomia num contexto desse? Na década de 10 e 20, o Freinet já fazia isso com as crianças. Por isso, o desenvolvimento, logo em seguida, as aulas passeio, da correspondência interescolar. Não era slam ainda, mas era correspondência. Por quê? Um conceito, assim, um princípio básico. Você não produz leitores se essas pessoas não forem autores antes. Qual é a necessidade da escrita no mundo ocidental? A minha autoria. A autoridade de alguém eu só posso conhecer a partir do momento em que ele é autor da sua própria vida. E, portanto, escreve. Se inscreve na vida. É por isso que é somente a partir da produção, e em especial a produção poética, é que eu tenho autores que vão ler para se saciar nessa fome que a gente tem de poesia, de mundos, de literatura. Não é o contrário. Não é você forçar as crianças a lerem que elas se tornarão leitoras. Jamais. E é por isso que a produção do livro da vida, a produção dos livros pessoais dessas crianças na experiência do Célestin Freinet foi tão importante. E comungar, partilhar essas experiências entre as escolas. E por isso tinha o tipógrafo na escola. Final da Segunda Guerra, Freinet estava preso. Vocês imaginem um lugar pior do que um campo de concentração. E ele percebeu que a maioria dos soldados lá dentro do campo de concentração era analfabeto. O que ele faz? Pega papel higiênico, usa, né? A gente afana, graxa
porque a prática comum dentro de um campo de concentração é engraxar as botas dos nazis. É o que a gente continua fazendo hoje. Tá? Roubava um pouquinho da graxa, pegava o isopor, onde vinha a ração da alimentação, e eles esculpiam os tipos no isopor, passava a graxa e imprimia no papel higiênico. E assim podiam imprimir os textos destas pessoas e circulavam no bolso escondido dentro do campo de concentração. Isso é princípio. Não importa quais são os meios que você dispõe, o princípio é que guia. Não é? E aí, no final da Segunda Guerra, né, depois da desocupação da França, ele e a esposa, Louise, vão aonde era a escola toda, né, bombardeada. O Celestin Freinet começa a cavucar os destroços, os blocos, e aí descobre a Minerva. É um nome belíssimo, eu adoro isso, né? Minerva. É o nome da máquina tipográfica, tá? Para quem não viveu isso, né? A gente chamava de Minerva, que é o nome de Palas Atena, a deusa da sabedoria, paixão de todo filósofo, a Sofia. Ele descobre a Minerva e aí diz para Luiz, para sua esposa, olha, está aqui, a gente já pode começar de novo. Isso é princípio. E a mesma coisa fez o nosso grande mestre Zen, chamado Paulo Régulos Freire. Sobretudo o Freire da sua fase, né, final, de grande maturidade. A sombra dessa mangueira não é dentro do quadrado de uma sala de aula, é a sombra desta mangueira. O Upanishad, na tradição védica indiana, quer dizer a mesma coisa, ouvir as palavras do mestre sobre a árvore. Nesse trabalho fantástico do Paulo Freire, A Sombra dessa Mangueira, é justamente isso. E daí desembocar na pedagogia da autonomia, né, e na pedagogia da esperança, uma releitura da pedagogia do oprimido dos anos 60, em que ele ainda estava bastante contaminado, né, com a coisa da luta de classes, enfim, não menosprezando isso, que foi extremamente importante naquele momento, mas é preciso, né, avançar. A gente amadurece. Bendito seja aquele, né, que pode ter uma mordida no seu fruto quando ele amadurece. Só para fechar. Uma grande amiga, ex-aluna, mestranda, Renata Meirelles. Cinegrafista, diretora de cinema, que eu amo de paixão, né? Ajudei no roteiro de alguns dos filmes dela, Territórios do Brincar, Terreiros do Brincar, né? Sementes do Nosso Quintal, sobre a tearte aqui no Butantã. A Renata, uma vez, entre os Yujá, mais conhecidos como Juruna, mas o termo é meio pejorativo, né? A autodenominação é Yujá. Então tinha uma jornalista junto com eles lá, e aí foi entrevistar um menino, e aí disse para o menino assim, nossa, mas aqui nessa aldeia, tudo tão pobre, né? Tudo tão esquisito e tal, o que você acha que você vai ser quando crescer? Ele não pestanejou e respondeu para ela, eu quero ser velho. Eu quero ser velho. Gente, é uma bênção. Você conseguir ser velho e fazer alguma coisa com essa maturidade. Obrigado. Acho que deu para entender, né, o impacto. Talvez pareça um pouco romântico. Já ouvi isso várias vezes. E aí eu respondo, eu não sou romântico. Je suis très romantique. Porque eles têm que responder no bom francês, que aí eles, né, encaram de uma maneira um pouco melhor, principalmente no mundo acadêmico. Eu vou lembrar um dos meus companheiros de viagem, que é o Mohandas Karamchand Gandhi, que, ao longo de 60 anos de batalha intensa, conseguiu nada mais, nada menos do que a independência da Índia, a grande potência chamada Inglaterra, com 3 princípios básicos: a ahimsa, a não violência, satyagraha, que é o apego à experiência da verdade, e o ashram. Ashram é a comunidade, a aldeia, entre os diferentes.
O Gandhi diria uma frase também bastante repetida, pouco pensada e raramente realizada. Seja você a mudança que você quer para o mundo. Eu acho que o grande desafio nosso, do meu ponto de vista, é esse. Seja você a mudança que você quer para o mundo. Há bem pouco tempo, né, conversando com alguns alunos, eu disse assim, o bicho escroto que a gente tem na presidência foi eleito por mais de 50%. Então, a gente está dormindo com o inimigo e não sabe. De cada 2 brasileiros, 1 votou no bicho escroto. A gente está dormindo com o inimigo, né? O totalitarismo, ele não ressurgiu, ele continua ativo desde os anos 20. 100 anos é um período histórico muito curto. Ele só arrefeceu um pouco. Bastou uma determinada circunstância, né, político-econômica para que, aí sim, a direita ultraconservadora saísse do armário. A direita ultraconservadora saiu do armário. Me desculpem, né? Não quero ferir crenças, né, políticas, mas é uma questão absolutamente, não apenas brasileira, mas em todo o Ocidente. O totalitarismo, o pensamento unidimensional, continua tão vivo quanto nos anos 50, e ele se origina de um grande caos econômico. É absolutamente mítico, não tem nada de racional nisso, é absolutamente mítico. Então, assim, eu acho que, diante desse quadro, o grande desafio que nos coloca a questão existencial, seja você a mudança que você quer para o mundo. Não é transformar o outro em qualquer coisa, né? Porque é aquela coisa instrumental de educação que eu acho que me dá uma preguiça enorme. Educação para a cidadania, educação para o trabalho, educação para a universidade, educação para. A educação não é instrumental. A educação é um fenômeno humano. E aí a gente tem que separar a educação de escola. Porque o único lugar onde não acontece educação é dentro da escola. Sorry. Assim como o sagrado, a gente não encontra na igreja. A igreja é o último lugar onde vai aparecer o sagrado. A experiência com o sagrado a gente encontra como um jardineiro na esquina. Quando você olha para uma árvore e diz, uau, isso é o sagrado. A autoformação é uma responsabilidade nossa. Instituição nenhuma consegue dar conta disso. Eu acho que a gente tem que ter uma consciência aguda destas coisas para poder tentar oxigenar o que acontece no tal sistema estatal de educação. Para mim, não é público, ele é estatal. Tem uma diferença gigantesca entre as duas coisas, né? Então, sejamos a mudança que a gente quer. Obrigado. Obrigada. Changare, ei pá, coi changare, ei pá, coi changare, 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 ei pá, coi changare, coi changare, ei pá, coi changare. Coi changare. Ide were ita ushun. Ide were. Ide were ita ushun. Ide were. Oshakini wa. Eita Oxum, cheque, cheque, cheque.
Lalita, eita Oxum, ideuereuere. O que eu quero dizer com isso? Eu adoro epígrafes, aquilo que está na pele do texto, né? As epígrafes são sempre aquela iluminura, aquela condensação do que vai aparecer na construção textual. E muitas vezes eu fico com a epígrafe e deixo a verborragia do texto para lá, né? É uma epígrafe com o primeiro canto, Coichangaré, é um canto suruí, dos nossos parentes suruí, que é uma cantiga de ninar para as crianças. Então, quando a criança vai dormir, a gente canta Coichangaré, Coichangaré. O que quer dizer Coichangaré? Coichangaré quer dizer o seguinte, é a onça, jaguareté, dizendo para a criança, eu vou comer seu coração. Aí o branco ocidental fica, que horror, como esses índiozinhos são maus, terríficos, não? Gente, você ter seu coração comido por jaguareté é uma honra, porque aí eu vou ser com jaguareté, com a onça. Por isso eu trago a minha sempre aqui na altura do coração, porque é uma honra ser comido. É um sonho de todo suruí, ser com aquele espírito supremo da floresta, com jaguareté. E na sequência, ideuereuere, um itam, uma cantiga de iniciação aos filhos e filhas de Oxum. E, pelo amor de Deus, um parênteses, eu não estou falando de religião, né? Estou falando de um padrão epistemológico iorubá africano, certo? Então, há um modo oxunístico de conceber o conhecimento, assim como um modo Yansan, assim como um modo Exu e assim por diante. São modos de entender e agir sobre o mundo. Tem uma expressão religiosa? Tem, mas ninguém diz que a gente está falando de religião quando você fala de Hermes, Apolo, Dionísio, né? Ninguém fica com essa dúvida, embora os cultos órficos e dionisíacos sejam extremamente religiosos, né? Mas, enfim, por que eu usei esses dois? Ideuereuere, em Yorubá, quer dizer o barulhinho dos búzios no leito do rio. Oxaquinewa, me ensina, Itaoxum, me ensina, mãe, ser como os búzios na corrente do rio, a amar como os búzios na corrente do rio. Por quê? Tcheque, 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 em Yorubá. Tudo é ilusão, ilusão, ilusão. Lalita Itaoxum, me ensina, mãe. É um rito, num canto de iniciação, né, a esse modo de produção de conhecimento oxunístico, que é acompanhar o fluxo do rio. Isso é absolutamente zen. Se vocês querem uma palavra talvez um pouco mais conhecida, né, taoísta, que é simplesmente obedecer ao pulso da nossa própria natureza na natureza. Nós não somos um ser à parte da natureza. Eu sei que tem muita gente que diz assim, vamos hoje passear na natureza, né? E aí vai lá no shopping com grama sintética, aquelas árvores de resina, né? Horrível, enfim. Não, a gente não vai, nós somos bicho, nós somos mamíferos, nós somos herdeiros dos répteis. Esse corpo que funciona aqui, eu não tenho, eu sou, o meu corpo é mamífero. Não é? Então, assim, por que a grande questão para mim, para poder tentar responder, e por isso usei essas duas epígrafes, as comunidades tradicionais estão, muito bem obrigado, há 4, 5 mil anos, sem escrita e sem esse aparelhinho ocidental chamado de escola ou universidade. Estão muito bem obrigado. Os centros urbanos acham que são o centro do mundo. Gente, perdão, o mundo é grande, cresce 10 metros, explode, ó vida futura, nós te criaremos. Carlos Drummond.
estepes na Mongólia, sudoeste da China, todas as ilhas do Pacífico, Sibéria, países nórdicos, as culturas inuit, Groenlândia, Alasca, os povos autônomos, autóctones na América do Norte. Eu me recuso a chamar aquilo os Estados Unidos. América Central, os quechuas na Cordilheira, Mapuches, Aymara, Shuar, Achuar, Quichua, Quechua, nas terras baixas, todas as nossas 180 etnias, o interior do Brasil, povos ribeirinhos, Pampa, Sertania, um mar de charaés no Pantanal, todo o nosso litoral, o Pampa. Gente, o mundo é muito grande. Os centros urbanos fazem barulho? Fazem. São Paulo, Nova York, Cidade do México, Tóquio, Beijing, faz muito barulho, mas é uma parte muito pequena do mundo. Então eu me pergunto, que raio de professor, para qual escola, em qual concepção de educação? A educação, no sentido escolar, gente, é preciso ter clareza. A escola é um equipamento ocidental. As sociedades ágrafas, elas não são ágrafas porque elas são primitivas, ainda não desenvolveram a escrita. Elas são ágrafas porque elas não precisam da escrita. Davi Kopenawa, que eu admiro de paixão, xamã Yanomami, né, cuja biografia saiu na França, né, não aqui, evidente, diz assim, vocês brancos precisam desenhar palavras no papel porque as palavras de vocês são cheias de esquecimento. Para nós, não. A palavra fica aqui na alma, nos sonhos, na pele. E, portanto, a gente não esquece. Então, elas não são ágrafas porque são primitivas, porque elas não precisam de escrita. E a escrita alfabética, gente, isso é muito tacanho. Tacanho. 2/3 da população do planeta fala e escreve mandarim, que é uma escrita sinográfica, é a partir da imagem, não tem construção alfabética. Então, me desculpem, meus caros, no mundo ocidental, essa escola, assim como os centros urbanos, estão fadados à ruína. Esta Avenida do Café, hoje, Avenida Paulista, emblema da grande Casa Grande, atualizada, é a Casa Grande, está ali, na Paulista. Meu sonho antigo, não vou ver isso. Uma paineira irromper no meio do asfalto, Jequitibá derrubando os faróis, samambaias crescendo naqueles vidros narcísicos que ficam se espelhando uns aos outros. O abandono faz com que a natureza se aproprie e aí ela encontra os seus próprios caminhos. Um exemplo. A maior reserva de tigres siberianos hoje, sabe onde está? Em Chernobyl. Os seres humanos sumiram de lá, depois daquele desastre hediondo, e a natureza sabe o que fazer com isso. Então, isso aqui, o centro urbano, né, com a sua desertificação, isso aqui é suicídio, não vai dar certo mesmo. Então, assim, lamento, né? Por mais que a gente se esforce, isso aqui vai ser inabitável, muito rapidamente. Mas o mundo não. O mundo está aí. E ele funciona dessa maneira. No Equador, aqui do lado, em 1960, e durante toda a década de 60, a CONAI, Confederação Nacional das Nações Indígenas, tomou uma decisão extremamente emblemática e difícil nos anos 60, durante o novo indigenismo. Essa escola do Estado, não queremos isso. A gente precisa conhecer o que os brancos pensam e o que eles fazem para defender os nossos direitos, mas a nossa formação, desculpa, isso a gente vai continuar fazendo. Foram criticados imensamente. 60 anos depois, a gente tem o maior movimento indígena organizado, é no Equador. Por quê? Porque eles continuaram fazendo a sua própria formação sem esse kit escolar. Como é que o princípio de suma causai, em Quechua, viver em plenitude,
tornou-se um princípio constitucional. 2008, a Carta Constitucional do Equador. Como é que um princípio indígena vai parar na Carta? É por causa disso, dessa mobilização e dessa organização ao negar a tal escola do Estado. A nossa língua falada até o começo do século XX era Nhangatu, Tupi, Guarani, Kibundo e Urubá. Por que nós esquecemos isso? Porque nós fomos condenados a cumprir uma pena de privação de liberdade, 4 horas diárias, quando você pensa em educação integral, então é 8, né? Sem que ninguém dissesse qual é o crime que a gente cometeu. Nos anos 80, a gente chamava isso de currículo oculto, era modismo, né? Gente, não é oculto coisa nenhuma. Não é oculto. Você tem cadeiras umas atrás das outras, num espaço quadrado, com uma lousa, alguém que fala com a sua autoridade patriarcal sobre a cultura e a história ocidental. E nos forçaram a aprender a língua do opressor, o português. O português é a língua do poder, não é a nossa língua. Quem fez isso? O sistema. E esse aparelhinho chamado escola e universidade. Auschwitz tem um sobrevivente que diz assim: todas as câmaras de gás foram projetadas por engenheiros altamente especializados. As injeções de veneno e as experiências com gestantes na injeção de concreto dentro do útero para ver o que acontece, com médicos altamente formados por essa escola e por essa universidade. Toda a arquitetura dos campos de concentração foi projetado por arquitetos extremamente bem formados. Então, eu tenho todas as razões do mundo para desconfiar daquilo que vocês chamam de escola. Eu, assim como Ivan Illich, adoraria explodir todas? Adoraria. Todas, todas. Só que hoje eu não fabrico mais bombas, já não brinco mais com pólvora, né, e TNT, mas eu fabrico, ou ajudo, talvez, a fazer bombas humanas, embora eu não seja muçulmano, né. O que são essas bombas humanas? Pessoas que fiquem extremamente indignadas com o que acontece. Pessoas inconformadas, pessoas desajustadas. Aí eu acho que a gente pode ter uma educação, mesmo dentro da escola e mesmo dentro da universidade, que seja mais coerente. E isso quer dizer o quê? Pessoas que não se conformem com as coisas que estão aí e explodam o sistema. Como é que a gente explode? Criando problemas, né? A gente cria problemas. Ah, o diretor não deixa. Então a gente faz. A coordenadoria não permite, não tem verba. Vamos atrás de verba fora e a gente faz. Só um exemplo concreto para não ficar tão abstrato. Aqui no Butantã, na Zona Oeste, a Escola Municipal Desembargador Amorim de Lima. A pedra no sapato da Secretaria Municipal de Educação. Por quê? A Ana Elisa tem, né, esse projeto com a comunidade há 20 anos. Quebrou as paredes, a exemplo da ponte? Sim. E a gente tem o mestre Alcides, presidente do Círculo de Griots no Brasil, que dá aula de capoeira. Eu dei música indígena na escola com as crianças. A gente tem aula de latim, porque algum doutorando metido a besta quis levar latim. Não, porque as crianças queriam aprender latim, saber como é que se constrói a língua. Foi uma demanda das crianças. Então, assim, o Amorim Lima não cumpre as determinações da Secretaria. A Secretaria já tentou tirar a Ana Elisa da direção várias vezes. A comunidade se movimenta e diz, não, ela fica, porque ela sabe conversar com a gente, porque a comunidade está dentro da escola. E, portanto, não cumpre as determinações nem da Secretaria, nem do Estado e nem do Ministério. Onde você tem os ilustrados de vanguarda do partido ou não, ditando as soluções para salvar todo mundo, e, né, amém, né, e aí a gente fica naquele rosário sem pensar do que está falando. Educação pública para todos, de qualidade, blá, 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 amém. Mas aí o que você faz? Por que esse pessoal não está no chão da escola? Então, assim, adoraria explodir tudo, porque esta organização espacial já diz o que acontece. 4 paredes, cartesiano. Gente, a gente deveria estar ao ar livre, conversando em roda. É só uma questão, sabe, operacional, que diz tudo.
a organização do espaço e do tempo. Então, assim, me dá muita preguiça discutir formação de professores, quando a gente não discute que educação é essa, que raio de currículo é esse, que grade curricular a gente está discutindo. Por que a fragmentação do pensamento? Se a gente advoga tanto uma reforma do pensamento, como é que a gente faz uma reforma dentro de um plano absolutamente cartesiano, com uma lógica aristotélica, né, extremamente falida? As ciências de ponta já se aproximaram muito mais do que é o conhecimento ancestral. Por isso que essas comunidades estão todas, muito bem, obrigado, sem escola. Quem tem a necessidade da escola e de escolarização do outro para tornar o mesmo, um monte de pastelzinho de feira, igualzinho, pingando óleo, a homogeneização do sistema, é o ocidental. É o ocidental que tem essa compulsão. Você conhece alguém, Guarani, que fica batendo na sua porta e diz, olha, vem acreditar na Terra Sem Males, em Ibimamaraém, leia aqui o livrinho onde a gente diz... Tem alguma Ialorixá que vai chegar para ti, assim, né, bater na porta e tal? Olha, vem fazer um curso para entender como que é, né, o culto, o terreiro, o iroco. Tem dessas tradições, alguém faz isso? Mas o ocidental faz. Né? Então, assim, eu acho que um pouquinho de espelho e um pouquinho de uma reflexão mais vertical pode oxigenar o que a gente vai fazer com esses espaços. Né? Então, assim, eu me recuso a discutir estrutura curricular dentro deste padrão caixote. A primeira coisa é acabar com o espaço caixote das universidades e das escolas. Baias, em que todo mundo entra e fica concorrendo. Eu adorei ouvir as meninas aqui no slam. Mas, gente do céu, dar nota, dizer quem que venceu. Meu Deus, isso é um crime. Isso é um crime. Aqui não é jockey clube, não é corrida de cavalo para saber quem chega primeiro. Isso não faz diferença absolutamente nenhuma. A gente fica cultivando essa competitividade absurda, capitalista, besta, antiga. Os saraus da periferia sabem muito bem disso. E a gente não tem nem prêmio, nem primeiro, nem segundo, nem prêmio de consolação. Não, todo mundo é igual. Todo mundo usa o microfone para dizer os seus versos e as suas canções de maneira absolutamente comum. Né? Essa cenografia televisiva, de programa de auditório, de Faustão, de Fantástico, né? Não tem coisa mais deprimente do que isso. Meu Deus do céu, né? Final dos tempos. E a gente acaba reproduzindo. Perdão. Muito bem. Acho que são reflexões importantes que a gente precisa, de fato, fazer, né? Se provocar e não, para não seguir nessa mesma toada o tempo todo. Muito bom. É bem provocativo esse olhar do professor. Mas quero agradecer, então, a presença de todos vocês. Muito obrigada. Queria tanto ver na avenida, antes do café, agora paulista, capitalista, de podres poderes. Casa grande odeia periferia, gente branca sem melanina,
E o que era avenida agora cumpre a sina. Divinas de ser ruína, monturam de folhas e flores, dirão rubra, nutris abóbora. A paulista se escafedeu, a vida floresce, retoma o que é seu. Paineira irromper no asfalto, frondosa barriguda na ventania, de um salto grande Jequitibá, no lugar do farol virar, pau de ferro em tronco malhado, cedro, virola, carvalho, vigília do verde é alegria. A paulista se escafedeu, a vida floresce e retoma o que é seu. O que é seu. Vão cobrir fios de alta tensão, uma cabeleira de cipó, gameleiras e pesguapuruvus, angico, altaneira, embiruçu, araçá, cambu e cabeludinha, cambuci, potente sucupira, guabirobra, grume, chama, artesania da suave imburana. Carvalho quebrando calçada, nos vidros de narcísicos prédios, vencendo o tédio samambaia, saia de caboclo a rodar, Rio Doce da Macaúba, Imbu, Jatoba, concerto matinal de sabiás, índios parentes vão dançar. Orepota, desdobrando-se a desdobrar, mangueiras e jasmim, manga, belo e novo jacarandá, na doce vingança nas ruínas, recheadas de genipapo, pequi, pois aqui já não se habita, as novas crianças vão brincar ao sol a ciranda antiga. Cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do teu anel brilha mais do que o sol. Esta ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Esta ciranda quem me deu,
Lalita, senhora da Índia, terra de Mahatma. Este sonho antigo deixo de herança na ciranda amiga para os nossos filhos e as nossas filhas.